Bom dia, graça e paz. Vamos lá para mais um vídeo. Tomou aquele cafezão esperto, forte, sem açúcar para dar aquela despertada? Vamos aí então para nosso devocional diário. Você está estudando junto comigo o livro de Shemot, o livro de Êxodo. Nós paramos no capítulo 13, agora vamos falar um pouquinho do capítulo de número 14. Diz assim, começa assim, ó. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que não mude o rumo e acampem perto de Pin-Airote, entre Mitecol e o mar. Então, acampem à beira do mar em Baal-Sefon. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confuso, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram israelitas. Olha só a estratégia de Deus. Lembra que nós falamos no vídeo anterior que Deus levou eles para o caminho do deserto, não levou ele para o caminho mais perto, que existia um caminho mais perto para ir para Canaã, mas Deus levou eles para o caminho que dava de frente ao mar. Depois, na instrução que Deus dá para Moisés, diz assim, ó, acampem ali na beira do mar, porque os egípcios, vai chegar a notícia para o faraó, diz, olha, o povo está perdido, o povo ficou 400 anos cativo, agora não sabe nem como chegar em Canaã. Eles estão rodeando ali e não vão conseguir sair dali, porque não tem, eles estão perdidos, não sabem andar, são escravos. E eu, diz assim, eu, Senhor, vou endurecer o coração dele. Então o próprio Deus vai endurecer, porque Deus ainda tinha que dar o checkmate no castigo para Faraó e para os egípcios. Eu vou endurecer o coração deles para o meu nome ser glorificado através de Faraó e o seu exército. Então o meu nome vai ser glorificado através do que eu vou fazer com Faraó e todo o seu exército. Versículo de número 6. Versículo número 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos. Caiu em si, né? Oi, o que nós fizemos? Perdemos a nossa mão de obra. Quem vai trabalhar? Quem vai cultivar? Quem que vai fazer tijolos? Vai ter que ser nós mesmos. Então nós deixamos sair a nossa mão de obra. Como que vamos continuar evoluindo como nação? Então eles se arrependeram, né? Mas sabemos nós que isso era a mão de Deus endurecendo o coração de Faraó. Versículo 6. Então Faraó mandou aprontar suas carruagens e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marcharam de fronte triunfante, que estes perseguiu os israelitas que marcharam triunfante. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e infantaria saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando estava acampado no mesmo lugar que Deus havia pedido para Israel acampar. Os egípcios alcançaram ele. Então estava tudo dentro da estratégia divina. Então por isso que é importante a gente seguir o comando de Deus, né? Porque Deus sabe e ele tem o melhor para nós. Quando nós seguimos aí o comando de Deus, mesmo que pareça ser algo bizarro, né? Deus ter tirado eles do Egito e de repente eles já alcançaram os israelitas, mas Deus tinha um propósito. Então eles reuniram aí todo o seu exército, toda a sua força belial e foram bélica, né? Com a sua força bélica, e reuniu todos os seus carros, todos os seus exércitos, e foram atrás dos seus escravos, do povo de Israel. No versículo 10 diz assim, ó: ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam em direção deles, e aterrorizaram, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés:
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você faz conosco tirando-nos de lá? Já não tinham nos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer nesse deserto. A primeira murmuração agora já fora da terra do Egito, quando os israelitas olham para o deserto e vê aquela poeira do deserto subindo, e eles observam ali os atalaias e vê, poxa, tá vindo aí o faraó com uma grande força bélica contra nós. O que vamos fazer? Aí os israelitas já começaram. Imagine agora, queridos, quase 2 milhões de pessoas no ouvido de Arão e de Moisés, murmurando: o que vocês fizeram com a gente? Não tinha túmulo no Egito, antes fosse nós morrermos lá como escravo. E todo mundo ali contra Moisés. E o que Moisés faz? Ele vai orar a Deus. Espera aí, da mesma forma eu faria. Eu vou ir no meu chefe que me colocou nesse cargo, eu vou no meu chefe que me promoveu para esse cargo, porque eu mesmo não tenho saída, eu mesmo não tenho solução, não tenho estratégia. Então Moisés vai orar a Deus. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja um livramento que o Senhor te trará hoje. Então, antes dele orar a Deus, ele já dá a palavra: ó, fique firme, porque o Senhor vai dar livramento. Quem sabe na sua mente fala: e agora, hein? Se Deus não der livramento, esse povo vai me lixar, né? Mas ele tinha uma palavra, ele tinha confiança ali que Deus poderia livrar. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerras e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. Deus está dizendo: o que você tem na mão? Tem uma vara, Senhor. Então toca no mar, porque o mar vai se dividir ao meio e vocês vão passar no meio do mar. Vocês vão passar no meio do mar em seco. E aí, mas eu vou endurecer o coração que vai perseguir vocês aí no meio do mar. Olha só, né, como a mente de Faraó estava cauterizada, estava com o coração realmente endurecido, porque o mar se abriu para o povo de Israel passar. E eu acredito que ele nunca tinha visto isso na história dele. E ele vai atravessar atrás do povo. Aquilo ali já era um milagre divino. Era para ele temer isso, mas ele estava com o coração endurecido. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente e pôs atrás deles, entre os egípcios e os israelitas. Aquela coluna que estava na frente, agora já não estava guiando, estava atrás protegendo eles. Ficou entre os israelitas e os egípcios. A nuvem trouxe trevas para a luz. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não podiam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então aquela nuvem que ficou no meio, que estava na frente guiando, escureceu para os egípcios e iluminou para os israelitas, a ponto dos egípcios não enxergarem e não conseguir perseguir os israelitas. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou-se em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então Moisés toca. A Bíblia diz que um vento vem e divide as águas no meio, colocando uma coluna de um lado direito e uma coluna do lado esquerdo, fazendo com que Israel atravessem em seco. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros de Faraó foram atrás dele no meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs-se em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar
de forma que tinha dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Aí os egípcios entraram com os seus carros no meio do mar. Só que imagine, um povo atravessando a pé. Não foi coisa de minutos, tá, pessoal? É coisas de vários metros, vários quilômetros. Não sei a dimensão que era o Mar Vermelho, que dimensão eles atravessaram. Não estudei sobre isso, mas não foi coisa de minutos. Então, o povo atravessando com mulheres, com criança, com gado, e eles com carros, ou seja, era a mesma coisa de um de bicicleta e o outro com uma Ferrari. Então, automaticamente eles iriam alcançar os egípcios. Então Deus começou a pelejar, começou a cair roda, começou a trazer os carros quebrarem no meio do caminho, a ponto dos israelitas entenderem que Deus já estava pelejando em favor dos israelitas. Ele diz: vamos fugir, vamos correr. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios e todos os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Então nós entendemos aqui que durou a noite inteira a travessia, né? Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros, e todos os exércitos de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor, pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, em seu servo. Naquele dia, então, quando eles começaram a entender que os carros estavam quebrando pela mão de Deus, eles tentaram fugir. Só que quando eles tentaram fugir, Deus já havia feito o povo atravessar para a terra seca. Então Deus disse para Moisés: agora estenda a mão, a vara no mar, para que ele se feche. Ele tocou e se fechou. E os israelitas não conseguiram, os egípcios não conseguiram sair do mar, e todos morreram. Aí as águas do mar iam jogando seus corpos na praia, e lá do outro lado os israelitas viram, né, o que Deus, os corpos, tanto numa margem como na outra, vendo os corpos sendo lançados na beira do mar. Era aquilo ali um sinal da mão do Senhor, a ponto deles então confiarem em Deus, né, até chegar a dificuldade, que vocês vão ver altos e baixos aí dessa nação, a confiarem em Deus e confiarem também nos seus líderes, porque eles tinham acabado de ver um grande milagre, que eu descrevo como um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada, contado para nós até hoje em livros, em histórias, em filmes, em novelas, né? É um grande feito nunca antes realizado na história dessa humanidade. Amém? Voltamos aí para o próximo vídeo. Bom trabalho a todos vocês. Fiquem na paz.